Uma pessoa não tendo o compromisso com a verdade e estando sobre o domínio dos demônios enquanto ela estiver nesse mundo, ela não tem o direito de receber a vida eterna quando ela partir deste mundo. Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem, Testamento da Bíblia. E hoje, pessoal, eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma mensagem que eu li. E essa mensagem, ela se encontra no livro de 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo 20. Aqui, pessoal, essa mensagem está falando assim, que quando uma pessoa ela recebe a salvação, ela recebe Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ela passa a ser propriedade de Deus. A vida dela passa a ter uma direção. Ela é guiada pelo Espírito de Deus. E a consequência disso é a proteção. Deus protege essas pessoas que têm um compromisso com a palavra. Receber Jesus Cristo como seu Salvador é você receber a palavra de Deus, você receber o Novo Testamento da Bíblia e assim fazer dos ensinamentos dele a prática em nossas vidas. Isso é receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Como eu disse no vídeo anterior, que a palavra, ela diz que o verbo, no princípio, o verbo era Deus. E ele estava com Deus. E na vinda de Jesus, esse verbo, ele se tornou carne e habitou entre os homens. Esse verbo é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então, todas as pessoas que recebem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, passam a ser pessoas filhas de Deus. Então o ditado popular que existe no mundo, onde se diz que todos são filhos de Deus, é uma mentira e um engano. Filho de Deus é somente aquele que tem compromisso com o Evangelho da salvação, que tem compromisso com a palavra da verdade, que faz do Novo Testamento da Bíblia o seu guia, um mapa, um manual que dá a direção certa para que possamos viver uma vida aqui nesse mundo com qualidade e após a nossa ida, após a morte, a vida eterna. É isso que está preparado para todas as pessoas que recebem Jesus Cristo, que recebem o Evangelho, que recebem a palavra. Então aqui, essa mensagem em 1 João 5, está dizendo em relação a isso, que todas as pessoas do mundo, todas as pessoas que não têm Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, são pessoas que já estão predestinadas à perdição eterna.
São pessoas que já estão sob juízo de condenação. E quando uma pessoa nessa condição parte desse mundo, ela irá encarar as densas trevas, o local onde está aguardando todas as pessoas que não têm um compromisso com o Evangelho da Salvação. Todas as pessoas que não receberam Jesus Cristo como o seu Senhor, como o seu Salvador. Porque todo aquele que o recebe passa a ter o direito de ser chamados filhos de Deus. Isso é um fato bíblico, pessoal. Isso está escrito na Bíblia. Então, o que traz essa mensagem hoje? Traz uma reflexão. Uma reflexão para todas as pessoas que assistirem esse vídeo pararem e pensarem. Quem você tem seguido? Aonde você está depositando a sua fé? O que realmente você tem priorizado na sua vida? Quem é o seu Deus? E essa é a palavra de hoje. 1 João, Evangelho do Novo Testamento, 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 20, aonde diz: sabemos que todas as pessoas do mundo estão sob o domínio do diabo. E uma vez uma pessoa não tendo o compromisso com a verdade e estando sobre o domínio dos demônios enquanto ela estiver nesse mundo, ela não tem o direito de receber a vida eterna quando ela partir deste mundo. É exatamente por isso que aqui João está falando isso. Que as pessoas, elas pertencem a esse mundo, pertencem ao diabo. Isso é um fato, pessoal. Por isso que nesse mundo nós vemos um monte de tragédia acontecer, desgraças acontecer na vida das pessoas. Pessoas que são pegas de surpresa pela morte, acidentes. E assim é a vida das pessoas que não têm um compromisso com o Evangelho da Salvação. Elas ficam fora da proteção. E as forças espirituais do mal, que são os demônios, sabendo disso, eles vêm com tudo. Eles vêm para cima, cumprir o propósito de matar essas pessoas para que elas não venham receber a salvação. Mas a oportunidade chega na vida das pessoas, através das mensagens, através, inclusive, desse vídeo que chega até você também, levando o Evangelho da salvação, levando o Novo Testamento da Bíblia, levando Deus até você. Então, o tempo é o tempo de refletir, analisar quem você está seguindo, quem é o seu Deus. Essa mensagem de hoje, ela se encontra no Novo Testamento da Bíblia, em 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo 19. Eu tinha dito versículo 20, mas é o 19. E ela está dizendo assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está sobre o domínio dos demônios. Se encontram no maligno. Essa mensagem, pessoal, João, o apóstolo de Jesus, ele estava falando em relação às pessoas que estão sobre o domínio do diabo. Pessoas que estão vivendo somente em função desse mundo, que andam somente preocupados com essa vida. No mundo que nós vivemos hoje,
nós podemos presenciar dia após dia um monte de tragédias acontecendo, catástrofes, pessoas morrendo de forma grotesca, pessoas morrendo de formas grotescas, e isso vem acontecendo ao longo do tempo. E todas as pessoas, em maioria, elas têm um pensamento fixado em achar que todo mundo é filho de Deus. Que não importa a religião, não importa a crença, mas todos são filhos de Deus. E muitos têm se enganado com esse pensamento, com essa linha de pensamento. E a morte vem com tudo para cima das pessoas. Por isso que nós vemos todos os dias tragédias, desgraças, pessoas saindo de cena desse mundo de uma forma grotesca. A morte assolando a vida de cada pessoa. Mas o pior disso tudo é que a palavra do Evangelho da Salvação, do Evangelho da Bíblia, do Novo Testamento, ela diz que nem todas as pessoas são filhas de Deus. Por isso aqui João fala que essas pessoas são controladas pelo diabo, que é exatamente aquele que governa esse mundo. Está dominando a vida das pessoas. E quando uma pessoa ela não tem o compromisso com a verdade, com a palavra do Novo Testamento, da Bíblia, principalmente como eu venho anunciado nos vídeos, ela acaba perdendo a salvação. Porque os filhos de Deus são as pessoas que uma vez receberam Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e tiveram o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus. São para essas pessoas o qual Deus tem preparado a salvação. Todo o ser humano que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, tendo um testemunho diante dos homens na sua fé nele, uma vez que ela sai de cena desse mundo, ela entra para a vida eterna, a vida verdadeira, o qual Deus, através do sacrifício da morte de Jesus Cristo, preparou para essas pessoas. E elas têm o direito de serem filhas de Deus, porque creem em Jesus, têm a sua fé nele. Pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida. E hoje nós vemos um monte de pessoas saindo de cena desse mundo, cada um com a sua religião, com a sua forma de ver Deus. Muitos fazem a si mesmos seus próprios deuses. Outros fazem o dinheiro. Outros fazem religiões que não professam a fé em Jesus Cristo. E tem aqueles que não acreditam em nada também. Mas o fato é, em quem você tem crido, em quem você tem depositado a sua fé, a sua confiança. Quem é aquele que está recebendo a sua adoração? Eis uma pergunta
que ela é feita através desse vídeo para todos nós. Porque nós vemos acontecer as desgraças, as tragédias. Dia após dia, pessoas morrendo e saindo de cena desse mundo. E para onde elas irão? Qual a sua opinião formada em relação à morte? A vida não se limita somente nesse mundo. Existe uma vida eterna, aonde existe 2 caminhos que será conduzido a alma desta pessoa. Um caminho o qual Deus tem preparado para aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Como a palavra ela diz, todo aquele que crer e invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Esse é o caminho que conduz a pessoa à vida eterna. O outro é para as pessoas que não acreditam em Jesus, que não creem nele, ou professam a sua fé em outras religiões, creem em outros deuses, e outros são aqueles que não creem em nada. Mas o caminho desses será o caminho da perdição eterna. Então esse vídeo ele está como um alerta. Ele terá uma continuação que eu estarei fazendo. Ele segue sendo gravado dentro do carro. Mas o propósito que Deus tem para cada um que recebe Jesus Cristo como seu Salvador, é dar para essa pessoa o direito de cidadania celestial. O direito para essa pessoa entrar na vida eterna, o qual Ele preparou antes da fundação do mundo. Num vídeo anterior, eu relatei as palavras de Jesus, o qual Ele mesmo disse que o reino dele não era desse mundo. Esse mundo ele sabia que é um mundo que tem fim. É exatamente por isso que as pessoas morrem. Muitos falam no fim do mundo, mas o fim do mundo chega para a pessoa que morre, como milhares estão morrendo nesse momento. O fim do mundo chega para ela ali, acaba. Mas a vida eterna ou a morte eterna estará aguardando todas as pessoas que morrem. Vida eterna para aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E morte eterna, densas trevas, para aquelas pessoas que não têm compromisso com o verdadeiro Deus, que amaram mais as suas vidas, amaram mais este mundo e as coisas que nele há, se entregaram às suas religiões, criaram para suas vidas os seus próprios deuses, muitos fazendo o dinheiro o seu Deus principal. Como a palavra ela diz, o que adianta para uma pessoa viver nesse mundo e depois perder a sua alma? Mas o Evangelho chega até a sua vida hoje, o Evangelho da Bíblia, o Novo Testamento, Jesus Cristo, como a palavra diz, que Ele está à porta e bate. Esse vídeo chega até a sua porta. E se você ouvir as palavras contidas no Novo Testamento,
o Espírito dele entrará em você e te trará a transformação que irá te conduzir para a vida eterna, mediante a sua fé em Jesus Cristo. Então a mensagem de hoje é essa, pessoal. É falar a real. Que nem todos são filhos de Deus, não, como o mundo diz. Filho de Deus são as pessoas que têm compromisso com o Evangelho da Salvação. Pessoas que têm compromisso com o Novo Testamento da Bíblia. Que têm ele como um referencial para as suas vidas. Aonde priorizam a sua fé em Cristo, em Jesus, o Salvador de toda a humanidade, que crê nele. Então não se iluda achando que a vida verdadeira é essa, o qual você está vivendo, que se por muito chegará a 100 anos. Se chegar ainda, ela terá um fim nesse mundo. E depois? O que estará preparado? O que você está preparando para a sua alma? O que você tem construído diante de Deus? Do verdadeiro Deus. Todos que recebem Jesus como seu Salvador têm o direito de serem filhos de Deus. E a proteção de Deus está sobre as pessoas, o qual tem compromisso com o Evangelho da salvação. Deus passa a ter compromisso com essa pessoa também. Ela passa a fazer parte do reino de Deus. Então a oportunidade que você está tendo através dessa mensagem é receber a salvação. Fazer um propósito de conhecer o Deus verdadeiro através do conhecimento do Evangelho da salvação, o Novo Testamento da Bíblia. Onde você irá conseguir enxergar a realidade, a vida eterna, o qual Deus tem preparado para as pessoas antes da fundação do mundo. Então entra nesse propósito o qual nós estamos fazendo de conhecer, ler o Novo Testamento, um capítulo por dia, de Mateus até o Apocalipse. E você pode ter certeza que através dessa leitura você encontrará a verdade. Você encontrará o Deus verdadeiro. E Ele terá um compromisso verdadeiro com você também. Aonde nada irá te acontecer, irá te surpreender, sem com que Ele venha antes te avisar. Você não irá ser pego pela morte de surpresa, mas Deus estará mostrando para você tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Estará revelando para você o propósito que Ele tem para a sua vida. Essa é a diferença, pessoal, que nós vemos no mundo das pessoas que têm um compromisso com o Evangelho e das que não têm. Porque tem que haver diferença das pessoas que seguem o Deus verdadeiro e das que não seguem. E é exatamente por isso que nós vemos as coisas acontecer. Pessoas que uma vez passaram por esse mundo, de repente você conheceu várias pessoas também, mas se foram. E hoje, aquelas que receberam o Evangelho da salvação se encontra no reino celestial preparado, o paraíso,
na vida eterna. Mas aquelas que rejeitaram, que negaram o plano e o propósito da salvação e viveram as suas vidas segundo os seus próprios pensamentos, os seus objetivos, e amaram mais as suas vidas do que o Deus verdadeiro, se encontram nesse momento. E aqueles que morrerem se encontrarão nas densas trevas, o lugar que está todas as pessoas que não tiveram um compromisso com a verdade, com o evangelho da salvação, esperando, já em condenação, num estado de consciência, sabendo que quando elas estiveram nesse mundo, elas rejeitaram o plano da salvação. Então, pessoal, a mensagem de hoje é uma mensagem para meditar, para pensar, para refletir. O que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a mensagem de hoje é essa. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, se inscrevessem nesse canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo.
Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui no aeroporto de Haneda trazendo uma informação para você que está precisando de transporte, de uma locomoção até o aeroporto. Entre em contato comigo, ok? Olá pessoal, estou eu aqui no aeroporto de Narita. Como vocês podem ver, se vocês estiverem precisando de um transporte até o aeroporto de Narita, é só entrar em contato comigo, ok? O telefone do WhatsApp é Japão 090 8321 7659. Repetindo, Japão 090 8321 7659. Eu aguardo o seu telefonema, ok? Estarei aguardando então o seu contato. Fazemos também o transporte para os aeroportos de Haneda, Narita, Kansai e Chubu, ok? Aguardo o seu contato.